Paulo Sousa, finalmente. Obrigada. Eu queria aqui perceber um bocadinho para que a inteligência artificial possa funcionar no sistema de saúde. Temos de ter também aqui um certo nível de maturidade digital do próprio sistema. Já estamos nesse ponto. Desafios ainda existem? Ainda existem muitos desafios e já fomos abordando muitos hoje ao longo do início desta sessão. Queria agradecer em primeiro lugar à APDSI, à Ciência Viva, a organização do evento e o convite. Estou aqui em representação também da APDSI, portanto vou-me focar sobretudo nos sistemas de informação. Eu diria que de uma forma muito simples, já fomos tocando em todas estas há 5 grandes áreas em que existem desafios. Temos os desafios dos dados e do conhecimento, os desafios de segurança, privacidade, fiabilidade, eu vou falar sobretudo mais sobre a fiabilidade mais à frente, os desafios da confiança clínica, portanto, da integração na prática clínica, depois os desafios da generalização, que ainda não falámos muito hoje, portanto, o que funciona num país, numa população, pode não funcionar noutra população, e depois, por fim, se calhar um dos mais importantes, os desafios da responsabilidade / regulação, que os meus colegas de painel já foram também falando. Portanto, começando pelos limites dos dados e do conhecimento, portanto, nós sabemos que para a IA aprender precisa de 2 ingredientes, precisa de conhecimento científico e precisa de dados. E aqui temos logo 2 grandes problemas. O conhecimento científico ainda tem muitas zonas cinzentas, há doenças que nós não compreendemos bem, há mecanismos que não estão bem explicados na literatura científica, não estão claros, e naturalmente que a IA consegue inventar muita coisa, nomeadamente a generativa, mas não consegue inventar nova ciência, não é? Portanto, é baseada sempre na ciência que existe. Por outro lado, os dados que temos em Portugal e no resto dos países estão muito fragmentados. Portanto, são fragmentados. Cada hospital tem os seus dados, dentro dos hospitais temos sistemas diferentes, que guardam os dados em formatos diferentes, níveis de detalhe diferentes, e muitas vezes estes dados têm erros, têm lacunas. Portanto, isso já é difícil dentro de um hospital agregar de uma forma estruturada toda a informação que existe naquele hospital, entre hospitais é quase impossível. E é bem sabido que se alimentarmos um modelo de inteligência artificial com dados enviesados, referia aqui o Paulo Simões, esses dados enviesados vão gerar, obviamente, modelos errados. Aplica-se a famosa regra garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. Portanto, e não saímos. E é um ciclo que pode depois só piorar à medida que acontece. Depois temos os desafios da privacidade, segurança e fiabilidade, que são especialmente sensíveis na saúde. Já falámos da partilha de dados, a ligação entre instituições. Falámos até sobre enviar dados para a nuvem, enviar dados para ChatGPT, mas tudo isso implica riscos reais para as empresas e, sobretudo, para os pacientes. Portanto, temos o risco de reidentificação dos pacientes. Algoritmos de anonimização perfeitos não existem. Serão sempre algoritmos de realisticamente algoritmos de pseudo-anonimização e, portanto, por definição, reversíveis. Abuso de dados para fins não clínicos. Ciberataques a sistemas hospitalares, e isto faz com que tudo avance mais devagar. E com razão. Nós temos de garantir que a proteção dos doentes está sempre assegurada, ainda que queiramos que a inovação avance mais depressa. E agora tocamos então no ponto da fiabilidade. Já fomos falando aqui, mas não falámos bem do potencial destrutivo da IA generativa. Portanto, IA que distingui, já houve aqui colegas que distinguiram IA de IA generativa. Quando falamos de IA, a IA tem, digamos, desde que apareceu a informática que existe IA, certo? Porque tudo o que a informática faz é inteligência artificial. O que temos agora, e que já foi também muito bem explicado, é a IA generativa, desde que foi publicado um artigo em 2016 e depois apareceu o ChatGPT em 2022. E a IA generativa é uma IA probabilística. Portanto, é uma IA que pode acertar ou não. Portanto, o que tínhamos antigamente eram sistemas que eram codificados com regras para todas as situações. O que temos agora são sistemas que têm uma codificação ambígua, que tentam apanhar todas as situações, mas podem falhar e até inventar outras que não existem. Portanto, by design, por concepção, a IA generativa é pouco fiável. É pouco fiável, especificamente se falarmos em áreas críticas, infraestruturas críticas, como é a área da saúde.
Portanto, pode mesmo falhar de forma catastrófica. Portanto, usar IA generativa em saúde implica necessariamente construir sistemas resilientes. É um pouco como se estivéssemos a construir sistemas resilientes a ataques, sistemas que estão online. Não é tão grave, porque a IA generativa não inventa, não se comporta maliciosamente de forma intencional, embora possa ser hackeada para o fazer, portanto também há essa vertente, mas tem um comportamento bizantino, ou melhor, um comportamento arbitrário, vamos classificá-lo assim, de forma aleatória. Portanto, não sabemos quando é que se vai portar bem, quando é que se vai portar mal. Portanto, outro desafio enorme é o da confiança clínica, da integração nos fluxos de trabalho. Sabemos que muitos modelos de IA funcionam como caixas pretas. Não sabemos, eles dão uma resposta, mas nós não sabemos bem o que é que está ali a acontecer. Já se falou aqui da transparência, e um médico não pode simplesmente seguir uma indicação simplesmente porque uma IA lhe está a dizer para seguir. Portanto, tem que ter uma sustentação àquela conclusão. E mesmo que a tecnologia funcione eu depois, na segunda parte, se houver uma discussão de soluções, há soluções para isto tudo, ok? Mas estamos agora na parte dos desafios. Mesmo que funcione tudo em laboratório, depois integrar no hospital é difícil. Portanto, quem trabalha no hospital sabe que os workflows estão definidos, os fluxos de trabalho estão estabelecidos há décadas, os profissionais têm pouco tempo e têm uma enorme responsabilidade e, portanto, integrar algo novo nestes fluxos de trabalho demora tempo e é necessário provar aos profissionais que a IA, de facto, vai ter um impacto positivo. Mesmo a terminar, temos o problema da generalização. Portanto, sabemos que há áreas como as doenças raras em que não há dados suficientes para construir um sistema de inteligência artificial que ajude os clínicos, é bastante complexo. Mas mesmo quando há muitos dados, eles podem representar mal certas populações. Portanto, como eu referi há pouco, o modelo treinado numa população pode falhar noutra. Portanto, podemos ter uma startup que faz um programa que funciona muito bem aqui em Portugal, em Espanha, na zona do Mediterrâneo, mas depois falha no norte da Europa e falha noutras geografias, e pode mesmo levar a más decisões e a mortes evitáveis. O que me leva ao quinto e último desafio, que a Magda já abordou e o Miguel, que é o desafio da responsabilidade e da regulação. Portanto, quem é que é o responsável, né? Portanto, é a IA que de facto define que é o humano, que toma a decisão final, mas quem é que é verdadeiramente o responsável se casos de morte chegarem a tribunal? Será o médico que seguiu a recomendação, talvez, o hospital que a adotou, o fabricante de software, a entidade reguladora que aprovou a utilização daquele sistema, daquele dispositivo? Portanto, a resposta ainda não é clara, mas ainda temos muito tempo para debater. Paulo Sousa, vamos falar então um bocadinho sobre oportunidades para ultrapassar os desafios que enunciou e que passos serão essenciais para podermos adotar o IA em Portugal na saúde e com segurança. Isso é difícil, não, mas vamos tentar. Portanto, é assim, nós precisamos de fazer exatamente isso que descreveu, porque os sistemas de saúde em Portugal, em todo o mundo, estão sob grande pressão. Sabemos todos, temos mais doentes crónicos, temos populações a envelhecer, temos custos que sobem todos os anos, e há essa enorme expectativa de que a IA, especialmente a IA generativa, venha resolver parte destes problemas. Portanto, há oportunidades muito concretas. Em primeiro lugar, melhor triagem e apoio à decisão, também já falámos sobre exemplos hoje. Hoje em dia já temos sistemas de inteligência artificial, alguns generativa, que já conseguem ajudar na priorização dos casos, né? Conseguem reduzir tempos de espera, conseguem apoiar as decisões clínicas mais seguras. Ainda aqui há 2 semanas tivemos a Web Summit em Portugal e houve um dia que teve uma sessão sobre saúde, o Health Summit, e apresentaram-se lá vários casos de utilização já de sistemas de inteligência artificial generativa na área da saúde, sobretudo nos Estados Unidos, onde a regulação não é tão exigente. Em segundo lugar, a segunda oportunidade, talvez a democratização, também já se falou hoje, do acesso à saúde. Em zonas remotas, com poucos recursos, os sistemas de inteligência artificial podem ser usados como uma primeira linha digital, ajudando a compensar as desigualdades. Eu, pessoalmente, trabalhei numa empresa de saúde remota digital durante 3 anos, a Let's Get Checked. É um unicórnio irlandês-americano e começou sobretudo na área das análises clínicas em casa, e teve um grande impacto nos Estados Unidos da América, sobretudo no interior rural, na zona vermelha,
porque nessas zonas não há, de facto, hospitais, ou é difícil chegar a um hospital, e, portanto, as pessoas conseguirem fazer os seus tratamentos em casa têm um grande impacto. Portanto, de facto, a inteligência artificial pode ainda aumentar mais esta democratização no acesso à saúde, operações mais eficientes. Já falámos muito hoje, durante o dia, como todo o setor, toda a área administrativa de um hospital pode melhorar com a inteligência artificial. E depois temos a melhoria contínua baseada em dados reais, portanto, temos que ter os sistemas interoperáveis, eu já vou falar sobre isso. Se conseguimos ter os sistemas interoperáveis, a falar entre eles, portanto, os hospitais a comunicarem, nacionalmente termos um conjunto de episódios, milhões de episódios clínicos exploráveis, de forma segura, conseguimos necessariamente criar sistemas mais inteligentes que permitem prever riscos e permitem prever riscos, como o Pedro Gouveia referia, os AI Scribes, mas para além de prever riscos, conseguirem também na área farmacêutica identificar tratamentos promissores com maior rapidez. É verdade que os sistemas de inteligência artificial não conseguem gerar conhecimento científico, mas não é só através de produção de conhecimento científico que se criam novos medicamentos. Há várias formas de criar novos medicamentos, eu não sou especialista e temos aqui um representante do setor, mas muitas vezes novos medicamentos são criados simplesmente através de uma reanálise de ensaios que foram feitos no passado para outra doença, de um determinado medicamento, e chega-se à conclusão que, calma, mas isto, pelas conclusões dessa análise, de facto comprovou-se que aquela doença X não era resolvida pelo medicamento, mas através da experimentação no terreno concluiu-se que tinha um side effect, um efeito colateral, aliás, como a prenda natal recomendada pelo Pedro Gouveia, que melhora uma outra condição. Portanto, e esta revisão, por exemplo, de ensaios clínicos feitos no passado, pode ser perfeitamente feita por inteligência artificial. Imagina analisar tudo o que já foi feito no passado, tudo. Ver todas as conclusões que foram feitas e sugerir, ok, temos aqui potencial para cura para um conjunto de doenças que naturalmente depois têm que ser, esses relatórios têm que ser revistos por humanos e serem mais decisões. Mas eu creio que só através deste exercício, seguramente que as farmacêuticas já o estarão a fazer, conseguiremos identificar novos medicamentos mais rapidamente. Em termos de passos práticos, portanto, lá está, criar a infraestrutura de dados interoperáveis, temos de ter, para termos uma IA robusta, os dados não podem estar presos em silos, temos que ter os sistemas a falar uns com os outros, isso é competência em Portugal da SPMS, portanto, os sistemas têm que falar com os outros, têm que ter padrões comuns, as APIs têm que estar abertas. Agora, fala-se de interoperabilidade aqui, e nestas conferências da PDCI já existem na área da saúde, sei lá, 10, 15 anos, pelo menos, e todos os anos falamos sobre interoperabilidade. Mas ainda não estamos lá, e já estamos lá, na realidade, em algumas áreas, como nas análises clínicas. Mas pronto, eu poderia dar aqui alguns exemplos, mas não estamos lá de uma forma genérica, e agora, mais do que nunca, a interoperabilidade não é um luxo. É, de facto, necessária. Portanto, nós precisamos de interoperabilidade, precisamos que os dados sejam estruturados para que estes sistemas aprendam e tomem decisões corretas. Segundo passo, a transparência algorítmica. Para todos os sistemas IA usados em saúde, temos de saber de onde vêm os dados, como é que o modelo foi validado, a bula, em que condições funciona, a bula, e como é que a fiabilidade é garantida. E isto já é, talvez, operacional. Portanto, nenhuma LLM pode garantir que vai dar sempre respostas corretas, porque, by design, não pode. É impossível. É probabilístico. E a probabilidade é menor que 1. Portanto, de facto, quando alguém propõe um sistema, eu que falava há pouco em off, falava um pouco no coffee break, quando alguém fala de um sistema para a saúde baseado em LLMs, não pode falar só sobre o modelo. Porque se falar só sobre o modelo, eu não acredito que vá funcionar. Portanto, terá que ser sempre um conjunto de modelos criados por diferentes fabricantes e o sistema tem que pesar os outputs que vêm desses modelos e tomar decisões com base nesses outputs. Não pode basear-se apenas no modelo. Para mim, isso é bastante claro. Terceiro passo, regulação ágil e proporcional. Já falámos também da regulação, eu se calhar salto este passo. Quarto passo, formação em literacia digital e em IA. Falámos também muito de informação e é muito importante. Profissionais de saúde,
eles têm de ser parte do processo. O profissional de saúde não pode ser informado numa atualização de versão. Olha, esta versão agora do S-Clínico, não tem ainda, mas no futuro tem agora aqui um módulo de inteligência artificial generativa, clicar aqui no botão e ele dá-me as sugestões. Portanto, isto no futuro eventualmente poderá acontecer, tem que haver formação, tem que haver envolvimento dos profissionais até na construção dos sistemas. Portanto, eles têm que perceber exatamente qual é que é a gênese daquele sistema. Então, mas este sujeito está aqui a dar aqui uns bitites, mas qual é que foi a base para isto? Portanto, tem que haver uma formação acessível, prática, contínua, desde os médicos e enfermeiros até aos gestores hospitalares, que no final do dia são quem toma a decisão de aquisição e tomam as decisões estratégicas para as unidades de saúde. E, por último, o trabalho em rede. Portanto, este é o passo mais importante. Também já foi falado hoje em dia. Eu sei que a Marilena adora especialmente o trabalho em rede e é assim que tudo funciona. A adoção da IA na saúde só avança se for multidisciplinar. Portanto, temos de ter as equipas médicas, temos de ter os cientistas, temos de ter os engenheiros, temos de ter os gestores e temos de ter os reguladores. Temos de ter os 5 envolvidos. É preciso criar mesas de trabalho regulares, partilhar os dados de forma segura, alinhar os objetivos, porque ninguém, também já foi dito hoje, consegue transformar a saúde sozinho. Por aqui. Obrigada, Paulo, muito bem. Uma mensagem de cooperação, sem dúvida. E agora